Bom dia! Shalom, bom dia! Bom dia, mulheres abençoadas, mulheres ativadas através da palavra de Deus. Muito bom dia, Deus abençoa o seu dia, Deus abençoa o meu dia, o nosso dia. Bom dia para você. Vão chegando na live, compartilhando. Manda aí para outras mulheres, outras pessoas, para serem abençoadas, ativadas através da palavra do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe você. Vão entrando, bom dia. Bom dia, bom dia. Como vocês estão? Hoje aqui em Capelinha, chovendo, frio, bastante frio. Tô com blusa, né? Sem manguinha assim, sem manga na verdade, mas tá frio aqui. Capelinha tá fria hoje e tá chovendo bastante. Muito bom dia para você que está entrando. Ótimo sábado para você. Vamos compartilhando a live. Daqui a pouquinho vai estar com a gente a irmã Michele, de Santa Catarina. A você que está chegando agora, seja bem-vinda, mulher. Que Deus abençoe o seu dia. Amém? A gente vai iniciar a nossa live em oração. Que o Espírito Santo, venha falar conosco nessa manhã. Através da palavra dele. Eu tenho certeza que Deus vai derramar uma unção nova. Um vinho novo aqui nessa manhã. Amém? Convido você para estar orando nesse momento comigo. Glória a Deus. Pai, graças damos ao Senhor por essa manhã, na tua presença. Graças damos ao Senhor pelo teu amor, pelos teus cuidados. Graças damos ao Senhor por nós sabermos que nós acordamos, estamos com vida, estamos de pé, porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas. Eu peço a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus sobre essa live, sobre esta manhã. Que o Senhor venha continuar falando conosco, que o Senhor venha abençoar a vida de cada mulher, cada homem, ativar vidas nesta manhã. Venha falar profundamente ao nosso coração. Que o Senhor venha cuidar de cada mulher que está precisando de cuidados do Senhor, de cura da alma, de forças, de renovo, de alegria, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus venha continuar nos sustentando, renovando as nossas forças nessa manhã, aleluia, sou glórias. Abençoa cada uma, Senhor, dessas mulheres, dessas pessoas que estão entrando nessa live.
Que o Senhor venha usar a irmã Michele com autoridade e sabedoria da tua palavra. Que o Senhor venha colocar um som, Pai, no falar da tua filha, na ministração da tua filha. Que nós venhamos, Pai, ser cheio da tua presença através da palavra do Senhor ministrada através da irmã Michele. Em nome de Jesus. Aleluia. E vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Tudo vai passar, pode ter certeza. Não esqueça que nenhuma dor é para sempre. Nenhuma dor é para sempre. Deus, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. E nessa manhã o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui, vai ministrar no seu coração e no meu coração nessa manhã. Amém? Que você venha, presta atenção nesse louvor, porque o Espírito Santo de Deus está falando com você através desse louvor. Não chore, cuida de você, não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore. Levanta, porque tem muita gente que te ama. Deus mandou eu te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia. Bom dia, Arthur, amigo abençoado. Paz do Senhor, querido. Bom dia. Tudo vai passar. Eu quero compartilhar com você o hino que Deus tem falado no meu coração essa semana através desse louvor. Quero compartilhar com você. E depois desse hino, a gente vai chamar a irmã Michele. Amém? Eu quero compartilhar com você esse louvor. Deus falando comigo demais essa semana sobre... A gente vai marcar ainda uma live sobre essa ministração. Deus que nos esconde. Deus nos esconde para nos colocar em evidência na hora certa. Então existem momentos que Deus nos esconde. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos compartilhando a live, gente. Pastor Carlos Silva, Deus te abençoa. Quando se sentiu tão esquecido, a depressão te afastou dos teus amigos. Aleluia. E nem forças Glória você tinha pra orar. Mas escuta o que eu vou te falar. É Deus te escondendo. Essa frustração é Deus te escondendo. Tudo dando errado é Deus te escondendo. É Deus te escondendo. Quando você chorou, foi Deus te escondendo. Quando a porta se fechou, foi Deus te escondendo. Foi Deus te escondendo. Lembra quando se sentiu tão esquecido? A depressão te afastou dos seus amigos. E nem forças você tinha pra orar. Mas escuta o que eu vou te falar. É Deus te escondendo. Essa frustração é Deus te escondendo. Tudo dando errado é Deus te escondendo.
Amém. Senhor, minha querida. Bom dia. Paz. Bom dia. Tá dando para escutar, Kelly? Tá tranquilo? E você, dá para me escutar? Sim, tá bem. Tá dando para escutar. Que bom. Eita, como Deus usa pessoas para confirmar esse louvor aí, veio só para confirmar para mim não fugir do que Deus quer. Você não vai fazer eu Amém. chorar, não, tá? Você não vai fazer eu chorar aqui, não. Primeiramente, Glória a bom Deus. dia. Primeiramente, a paz do Senhor Jesus. Shalom. A Seja paz. muito bem-vinda na live. Mulheres ativadas através da palavra. Que benção ter você aqui. Tudo no tempo certo, na hora certa. Exatamente. Deus prepara, né? Deus prepara esse momento. Né? Deus Você que tem prepara, fazer um né, trabalho o com as ambiente. mulheres, né? Eu vejo o seu trabalho que você tem feito, ativado mulheres, porque ativar mulheres, né? Acreditar no potencial das mulheres, porque nós temos potencial em Jesus, né? Toda mulher tem potencial em Jesus. Tem mulheres que não descobriram o seu potencial, mas tem, né? E no tempo certo o Senhor as acha, né? E coloca em evidência. Fica à vontade, se apresenta, a live é sua. Amém. Bom dia, mulheres, bom dia. Eu quero iniciar agradecendo a Kelly. E eu estudei, busquei palavra a semana inteira, mas eu também faço parte de um outro IG, que é o Discipulando Leoas, eu faço parte da equipe, e essa semana eu tinha que trazer uma palavra com o tema A Tua Dor Não Te Define. E eu até tive dificuldade de gravar, porque a única coisa que vinha à minha mente sobre esse tema era algo que eu vivi. E até a live, né? Aí eu fiquei alguns meses, eu acho que tem 3, 4 meses que eu tô afastada de lives, e essa live é a primeira que o Senhor me deixou participar, então eu quero agradecer o teu convite, porque exatamente como esse louvor falou, Deus te esconde, e Deus me escondeu. Esse IG, como você disse, é um IG que eu levanto mulheres, eu convido as mulheres, eu coloco elas na minha página, sejam grandes, sejam pequenas, esse é o propósito que o Senhor me deu. E Ele me deu algumas coisas, mas Ele também tirou. Então, a gente aprende, né? Foi um momento, esse período, que eu tive que entregar algumas coisas, né? Eu entreguei o Ministério de Mulheres, meu Deus, até esqueci agora. O nome do nosso ministério que a gente tinha, Mulheres Improváveis, que eu estava junto com mais 3 meninas, onde a gente iniciou aí uma mentoria. Eu tive que sair da mentoria, entregar, deixar as meninas seguir sozinha. Parei com as lives. Os devocionais do Rendidas ao Alba eu também tinha parado por um período, entreguei o grupo para uma amiga minha. E depois o Senhor deixou eu retornar com alguns temas e períodos menores, os quais eu não venho ministrando, só as convidadas. Então Deus continua me escondendo no meu próprio IG. E aí teve algumas lives que eu precisei dizer não, porque não era o momento. E aí quando a Kelly me convidou, eu ainda fiquei um período ali pensando, até porque num sábado para mim é um dia muito corrido, que é dia que eu limpo casa, lavo roupa e todo mundo tá em casa, e eu tive que escolher um sábado que eu ia estar sozinha, que o marido esteja trabalhando, a neta esteja na casa do pai e que eu esteja tranquila para conseguir estar na live. Então eu quero começar falando sobre raízes profundas, lá em Salmos 92, versículos 12 a 15. Então, o justo florescerá como palmeira, crescerá como cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos e serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há justiça. Então, eu amo esse salmo, você não tem noção, eu já estudei ele. Por esse tempo eu entendo que Deus tem aprofundado as minhas raízes. Deus tem me escondido para me aprofundar. Eu, nesse tempo, além das mudanças no IG, eu mudei de ministério. Saí de um ministério a qual eu estava totalmente na minha zona de conforto, a qual era uma igreja pequena, aonde eu tinha cargo, aonde eu estava
um pouco em evidência, mas até na igreja eu já tinha entregado algumas coisas, porque tinha entendido que não era mais meu tempo. Mas era a minha zona de conforto, porque eu conhecia todo mundo, ali eu tinha, né? Era pequena, todo mundo me conhecia, e eu também, neste período, saí do ministério ao qual eu fazia parte há 6 anos, e fui para o ministério grande, onde a gente, nos cultos, entra e sai, e ninguém te vê direito. Um ou outro te vê, porque é muito grande. Eu estou conhecendo o ministério Mevando, do pastor Luiz Hermínio, e lá é mais de 1.000 pessoas por culto. E como a gente está no período de conhecer, a gente entra e sai e às vezes as pessoas não te vê. Mas era isso que eu queria nesse momento, porque eu quero receber e ser tratada onde o Senhor ainda precisa me tratar, né? Então a gente vai sendo escondida no Senhor. E para quê? Para que as nossas raízes elas possam ir se aprofundando. E o cedro do Líbano é exatamente isso. Ela vai se aprofundando e buscando águas lá embaixo, no mais profundo, para que ela vá crescendo como uma árvore robusta e forte. Nos seus primeiros anos de vida, ela cresce só para baixo. Somente para baixo, para depois para cima. E neste período que eu estava ausente aí de algumas coisas, o Senhor foi me mostrando raízes que eu precisava aprofundar para depois ir para cima. Porque eu estava para cima, mas o embaixo não tava alicerçado no que precisava ser alicerçado. Então, o Senhor foi trabalhando isso em mim. Porque quando a gente cresce, né, buscando ter raízes profundas no conhecimento, na palavra, né, com zelo, com a unção que vem de Deus, nós vamos edificar os nossos dons sobre outras vidas. Mas quando a gente cresce pelo nosso próprio entendimento, a gente acaba matando vidas. É verdade. E aí, nesse tempo que eu fiquei escondida, veio aquelas, nossa, quando eu estava em evidência, fulano me convidava, Beltrano, Ciclano, e agora ninguém fala comigo. Então, aonde estava o meu coração? Deus vai tratando, né? Porque não é esse o propósito, não é sobre quem eu ajudei, quem eu não ajudei, ou que tem que me ajudar porque eu ajudei, que tem que me chamar. Então Deus foi mostrando coisas que precisavam ser tratadas, né? E usando pessoas chaves também para me mostrar isso. E eu recebi um convite, na verdade eu recebi um presente para estar na conferência da pastora Céri Silva, lá em BH. E eu fui até essa conferência e eu entendi lá. Eu entendi com esse presente que chaves iriam ser liberadas na minha vida. E aqui tá a chave, ó, Kelly. Uau! É uma que a pastora Carla estava? A pastora Carla estava participando, estava como participante lá, mas ela não ministrou. Aham. Ela estava lá, mas não ministrou. Eu tô falando porque quem ministrou... eu te acompanhei e eu fiquei com uma inveja boa de você. E foi tremendo para mim aqueles dias. Eu imagino. Eu sentei na mesa com a pastora Carla, pastora Viviane, pastora Séries, algumas mulheres que são muito conhecidas, que a gente admira, que a gente ama e que me impulsionaram ao meu propósito por admiração, por acompanhar, e acredito que a você também. Mas enquanto eu estava naquela mesa, eu me sentia mal, deslocada. Sério? Uhum. Mas não por causa das pastoras, né? Vamos deixar bem sério. Mas quem me presenteou foi uma mulher dos bastidores, que é a pastora Lilian, que faz parte do ministério da pastora Séries. Que bem. E ela é uma mulher de intercessão. E aí eu fiquei naquela mesa por um período, conversei com elas, e eu tinha ido para lá, nossa, quem não quer tirar foto com a pastora Carla, com a pastora Viviane? E eu não consegui tirar foto com elas. Mas enquanto eu estava naquela mesa, o Senhor ministrou comigo, que elas são mulheres que me impulsionaram, mas não são mulheres para mim fazer aliança. Uau! Não é elas que eu vou me aliançar. São com mulheres dos bastidores, que já é o que o meu ministério aqui faz. Se conectar a mulheres como eu, que estão iniciando, que estão começando a caminhada e que às vezes não são muito conhecidas. Que às vezes não são muito conhecidas, mas são as mulheres que Deus quer.
né? Então foi isso que o Senhor ministrou. E aí eu sentei na mesa com a pastora que me presenteou, que é a pastora Lília, e as mulheres da intercessão. E o Senhor falou, é com essas mulheres que você precisa se aliançar. Que bênção, que lindo. O Espírito Santo, ele nos direciona de uma forma tão linda. E depois, né, várias tentativas de tirar foto também, e ele colocou no meu coração. Há coisas que você só precisa viver, não precisa ser mostrado. Deus tem Eu falado tive isso comigo, você acredita? Durante um Eu tempo. tive o prazer de abraçá-las, de honrá-las, né? Mulheres, as famosas, eu estou dizendo. Mas eu não consegui tirar foto. Mas ficou registrada no meu coração. Cada palavra que elas falaram, o abraço, o beijo, ficou registrado para mim, que era para mim, não era para ser mostrado. Verdade. E a Existe um gente momento que Deus precisa, fala isso com a gente. a gente precisa entender isso, né? A gente precisa entender quando o Senhor quer que a gente, o que o Senhor quer. E por muitas vezes a gente tem dificuldade, né? Até para essa palavra eu fui na raízes profunda, mas não é o que eu quero falar. Eu vi que a Priscila ali já até colocou, vou chorar. Não sei se vocês vão chorar, mas eu quero falar de onde vem o início da minha raiz profunda. Em 2005, eu fui mãe de um lindo bebê, lindo, 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 Gabriel. Meu filho caçula, eu sou mãe de 3. E o meu filho caçula, o Senhor já recolheu. Não sei se a Kelly conhece essa minha história, mas... E toda mãe não espera ver seu filho crescer saudável, né? E vivo. Ninguém espera perder um filho. E em 2005, o Gabriel nasceu. Era o filho que eu brincava, meus filhos são tudo parecido com o pai. São morenos, de cabelo liso, não tem nada a ver com os meus cachos. E eu dizia que eu queria um filho branquinho, de cachinho, e ele veio exatamente desse jeito. Mas era o meu anjo, meu presente, por um tempo para mim aprender. Gabriel, com 2 meses, começou a apresentar problemas de saúde, febre, uma febre que não cessava, de 38 a 40 graus, dia e noite. Nada cessava a febre do meu filho. E aí nós íamos para o hospital e faziam exames e não se descobria o que ele tinha. Até que ele teve sua primeira crise convulsiva com 8 meses de idade. E aí foi onde eles foram investigar se por um acaso o Gabriel tinha uma doença genética que já havia na minha família, que a minha mãe tem. E foi descoberto que sim. E... pelo incrível que pareça, o Gabriel desenvolveu essa doença de uma forma bem diferente da minha mãe e muito mais forte. E quando ele fez 1 ano e meio, ele teve uma crise muito forte, a qual levou ele ao coma e nós ficamos internados. Dali até o falecimento dele. Nesse período, né, ele era normal, ele andava, ele falava, eu já tinha tirado ele das fraldas, ele era muito inteligente, muito comunicativo, brincalhão, onde ele passava, ele cativava. E no hospital, ele vivia na sala com os médicos. Porque mesmo sendo um ambiente que toda criança tem medo, para ele era um ambiente normal. E ele gostava, ele estava sempre com os doutores. Ele era bem querido pelos doutores. Mas aquele processo me ensinou. Ele cada vez mais foi tendo mais problemas, ao qual ele teve problema no coração, problema nos rins. Ele teve uma parada cardiorrespiratória onde ele deixou de falar, onde ele deixou de andar e onde ele deixou de enxergar. E nenhuma mãe espera ver isso. E quando a última vez que ele passou mal, que ele foi para a UTI, eu senti que era o momento de deixar ele ir. Porque toda vez que ele passava mal, voltando, recapitulando para que vocês entendam, dormir para o Gabriel era um perigo, que toda mãe quer que o filho dorme, que é um momento de descanso, para mim era um momento de desespero, porque quando o Gabriel dormia, ele entrava em coma. E muitas vezes ele precisava ir para a UTI. E eu perdi as contas de quantas vezes ele foi para a UTI porque entrou em coma dormindo e os médicos diziam, agora o Gabriel não volta. E passava-se um dia, o Gabriel voltava. E aí daqui a pouco passavam uns dias, o Gabriel entrava em coma de novo e esse processo ia cada vez mais. E meu filho tomava 26 remédios por dia. E ninguém conseguia achar algo que realmente fizesse efeito para que ele ficasse bem. E na última vez que ele passou mal, que ele foi para a UTI,
eu senti no meu coração que era o momento de descansar e falei para o pai dele para a gente ir para casa. E todo mundo olhou assim, como assim para casa? Eu nunca saía do hospital. Quando ele ficava, tinha uma mudança dentro do hospital. E ainda falei para ele, vamos levar tudo que tem aqui. E a minha cunhada falou assim, por quê? Daqui a pouco tem que trazer tudo de novo. Eu falei, não, vamos levar. Vamos levar e guardar e vamos para casa descansar, porque nós vamos precisar desse descanso. Eu tinha só 28 anos e eu não tinha o conhecimento da palavra, embora cresci na igreja como eu tenho hoje. Se eu tivesse, muita coisa seria diferente, mas não era para ser diferente, era para aquilo me ensinar. E para que eu possa ensinar outras pessoas. Então, a gente foi para casa, descansamos, eu dormi. Eu já estava mais de 2 anos dentro do hospital com ele. Eu raramente via meus filhos dormir, então era muito raro, porque ninguém gostava de ficar com ele no hospital. Porque todo mundo tinha medo, porque quando ele entrava em coma, só eu sabia que ele tinha entrado em coma, às vezes nem os médicos tinham certeza, então eu tinha que chamar, alertá-los. E depois eu acordei durante o final da tarde e falei para o pai do meu filho para a gente ir para o hospital. Nós chegamos lá, entramos, eu vi ele sair, deixei o pai dele entrar, e o pai dele entrou, saiu de novo e eu entrei, e quando eu entrei ele começou a passar mal. E o Senhor ministrou ali para mim, é o momento de você deixar o Gabriel partir. Não é fácil, né? Eu não quero fazer ninguém chorar, mas quero que vocês entendam, porque se eu não falar sobre isso, eu vou estar fugindo do que o Senhor colocou no meu coração durante a semana. E o Gabriel passou muito mal, eu saí ali, me retirei, avisei o médico que ele estava passando mal, embora a gente estivesse numa UTI, não tinha ninguém perto, avisei, saí, dei licença, e geralmente eu ficava com eles no processo de entubá-los, porque aquilo já tinha virado rotina do meu dia, da minha vida, já não era tão difícil ver, era como se você estivesse dando uma mamadeira para o seu filho sobreviver. Aquilo para mim já fazia parte dos meus dias, mas naquele momento eu saí, dei licenças. E quando eu saí lá fora, eu falei para o pai dele que ele não ia sobreviver. E aí meu ex-marido, ele é meu ex-marido, ele ficou desesperado, porque ninguém quer perder seu filho, embora ele viu que eu estava em paz, né? Porque eu já tinha sofrido muito e eu sabia que se o Gabriel vivesse mais, ele ia sofrer muito. E eu também, e os meus filhos que já vinham sofrendo. E foram horas de vendo entre sai correria para lá e para cá, tentando salvar ele, até que um dos médicos veio falar comigo. E era até o médico-chefe, que meu filho se tratava num hospital universitário em São Paulo. E ele veio falar comigo, e esse médico ele veio falar comigo até com receio, porque uma vez eu tinha discutido com ele, porque crianças com problemas crônicos são tratadas com um pouco de descaso dentro de hospitais. Porque já é uma doença crônica que não tem mais o que se fazer e eles às vezes tratam com um pouco de descaso e se não tiver uma pessoa que lute, né, acaba ficando no descaso mesmo. E uma vez eu discuti com ele por isso, né, defendendo o meu filho, e ele veio falar comigo até com um pouco de medo, porque na mão de tantas pessoas o Gabriel acabou falecendo na mão dele. E ele veio falar comigo que o caso dele era muito grave, muito delicado, e que se ele sobrevivesse, ele iria ficar em estado vegetativo. E eu olhei para ele e falei, não, ele não vai ficar. O Gabriel, esse é o último dia de vida do Gabriel. Aí ele falou, mas eu preciso continuar tentando. Eu falei, não, pode fazer o teu trabalho, mas ele não vai, porque eu já entreguei ele, doutor. E ele me olhou assim, e muito calma, sem chorar, sem brigar, porque em outro tempo eu iria brigar, talvez iria voar no pescoço dele, mas naquele momento não. E aí não demorou muito depois desse momento que ele veio com a notícia de que realmente o Gabriel tinha falecido. Por que eu trouxe isso? Porque no processo, né? Nesse processo, às vezes as pessoas me perguntam, já se passaram 13 anos que ele faleceu, se ele estivesse vivo ele teria 16 anos. Sempre que as pessoas têm medo de me perguntar sobre, mas não me dói. Porque essa dor hoje faz eu testemunhar e faz eu ajudar outras pessoas. E ela continua sendo a minha raiz profunda, porque toda vez que eu paro para refletir nisso, eu vejo o quanto eu aprendi, o quanto eu me tornei forte. Nesse processo também, esse médico que eu briguei, ele era desviado.
e até homossexual, estava envolvido na homossexualidade. E depois de alguns anos, a minha mãe ficou internada com câncer nesse mesmo hospital, porque minha mãe tem a mesma doença. E eu tive lá, e eu fui até o andar pediátrico rever, porque eu vivi lá e eu conhecia muitas pessoas. E encontrei ele e ele me disse que ele tinha retornado para a igreja. Meu Deus. Se ele retornou para a igreja, ele também se livrou do homossexualismo, né? E Deus falou assim, a doença do Gabriel foi por essa vida. Eu coloquei o Gabriel aqui por isso. Então, a minha dor libertou uma pessoa, o meu exemplo, porque talvez eu quero que vocês entendam. Gente, eu tinha 28 anos, eu fui mãe com 25. Eu fui criada numa igreja onde a palavra era forte, eu fui criada na igreja batista, mas eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje. Ler a Bíblia era nos domingos, e aquele período que eu estava no hospital, meu Deus, raramente eu tinha tempo e pensava nisso, até porque eu vim de uma igreja muito... Poucas pessoas me visitavam, principalmente meu pastor, e naquele momento eu estava ferida. Então isso aqui, ó, era muito raro na minha vida, eu não estudava, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, mas de alguma forma, apesar de eu ser uma menina muito nova, muito imatura e não esperar, o Senhor me usou. E Ele libertou uma pessoa. Então a tua dor, ela não te define. A nossa dor, ela não nos define. Nós podemos fazer da nossa dor algo que liberta. Hoje, esses médicos, né? Eles de vez em quando me ligam e pedem, Michele, a gente está aqui com uma mãe que passou pelo que você passou, você pode dar uma palavra? Uau! Você pode falar para ela? Que lindo, Michele. Então, Glória a Deus. E eu, às vezes, né, falo. E eu já conheci outras pessoas que passam por isso, por dor. Às vezes não é o filho, mas às vezes é a gente. Nós temos uma amiga em comum, a Kari, que esses dias estava com Covid e ela está internada de novo. E o Senhor me ensinou tanto durante essa doença da Kari, porque eu nem sabia que eu podia amar tanto uma pessoa sem ao menos conhecer ela. Porque eu ainda não conheço a Kari pelas redes sociais. E na semana que ela foi internada com Covid, eu iria até ela conhecê-la. E Deus frustrou os nossos planos. Ainda vem frustrando, né? Kari está internada novamente. Se vocês não sabem, orem por ela. Que a traqueia dela está obstruída. Então os médicos optaram por deixar ela lá. Ela está aguardando o procedimento para desobstruir. Mas então Deus me usa nessas situações, porque o que eu já passei me traz paz. Eu não me desespero com nada que vem de médico, de doença, né? Porque eu consigo ter paz, porque eu já vivi. Antes de viver com o meu filho, eu vivi com o meu sogro, que eu considero um pai para mim, ele também, e eu cuidei dele também. Então, a nossa dor não pode nos definir. Nós precisamos aprender a fazer das nossas dores algo que liberta, que cura. Para que você foi chamada? É para onde sua raiz aponta. E a minha raiz, ela aponta para... Eu tenho vários testemunhos. Esse é um, a perda do meu filho. Eu fui criada sem pai. Eu venci a dor de um divórcio. Eu venci a dor da depressão, porque a morte do meu filho sim me trouxe depressão. Eu tenho vários testemunhos, mas o Senhor me pôs esse hoje do meu filho. Porque eu não deixei a minha dor me definir. Eu estava no fundo do poço, eu me lembro que eu estava na cama e a minha mãe tinha ganhado ou comprado, eu não me lembro, um DVD da Estela, onde tem uma música da irmã dela que canta, prepare-se para herdar a promessa. E quando aquele DVD começou a tocar aquela música, eu comecei a chorar e eu entendi que eu precisava me levantar daquela cama porque eu tinha mais 2 filhos para criar. E eles já tinham sofrido mais de 2 anos sem a minha presença. E que eu precisava prosseguir. Que eu tinha um casamento, eu tinha filhos e eu tinha família. E aí eu falei pro meu ex-marido, ele tinha saído do emprego até para a gente poder arrumar
o quarto do Gabriel, porque o Gabriel iria ter alta, por ser uma criança já crônica, ele iria ter alta, mas ele precisaria de vários cuidados e nós precisávamos de um espaço especial para ele. E ele tinha pedido para a empresa desligar ele para que a gente pudesse providenciar. E Deus é tão bom que ele não chegou a gastar o dinheiro com isso, porque seriam várias coisas que a gente teria que adaptar, que iria muito dinheiro e que no final nós não iríamos usar. Então, olha como Deus prepara. Nós usamos esse dinheiro para vir, somos de São Paulo, para vir para Santa Catarina, porque o Senhor ministrou no meu coração que era tempo de virar a chave. E eu nem era tão profunda na palavra, hein? Era tempo de eu mudar de ambiente. E nós viemos embora para Santa Catarina com os nossos filhos, e aqui nós começamos uma nova história. Eu retornei para a igreja, foi onde eu comecei a buscar mais Deus, foi onde fui mudando, né? Meu ex-marido até hoje, infelizmente, não faz parte da igreja, né? Mas os meus filhos hoje estão afastados, mas eu creio que Deus, né? Tudo tem seu momento certo, até pela dor do divórcio, algumas coisas mexem com o filho da gente. Eu não vim aqui mostrar para vocês uma vida perfeita, porque eu não tenho, gente. Mas eu estou em busca de que meus filhos estejam de volta na igreja, sim. Mas através do que eu sou, não através do que eu não sou. Que a gente ora, busca e não preciso enfiar a palavra neles, eles têm que ver em mim. Porque muitas vezes as mães começam a implicar com os filhos, tudo que o filho faz está errado, e quer enfiar a palavra e você só vai afastar teu filho mais ainda. Eu tenho filhos criados, eu já sou avó, quem me conhece mais sabe, tenho uma netinha linda, e né, eu levo ela para a igreja quando é possível, para que ela tenha Deus enraizada, e sempre que possível, quando eu estou em casa, a gente lê a palavra. Ela me chama de vó brava. E ela fala, mas eu gosto da vó porque a vó lê a Bíblia comigo. A inocência da criança, né? E a gente tem que enraizar isso. Hoje, falar sobre o meu filho, hoje de manhã eu estava lutando contra isso e compartilhei com a Rafa, que é a única coisa, Rafa, ela... que vinha ao meu coração era isso, e ela falou, então fale sobre isso, porque se Deus está colocando é porque alguém lá vai precisar escutar. Alguém precisa escutar o que você tem para falar, então fale. E aí eu estava tentando relutar, abrir o texto que eu escrevi aqui, que fala sobre raízes profundas, poderia ler ele todo para vocês, mas quando você colocou aquele último louvor, eu falei, tá, pai, entendi, vou ser obediente. Quero... Eu estou escrevendo, tá? Tu presta atenção, porque eu estou escrevendo o que você está falando. Que a gente possa entender, né, o que o Senhor quer da gente. Que muitas vezes a gente quer falar bonito, quer falar grandes coisas. Essa não é minha característica. Pregar aqui, avivado, aleluiado, não é. Eu sou bem simples, mesmo quando eu falo uma palavra, mas Deus queria que eu falasse meu testemunho, e eu ainda falei, meu Deus, eu vou falar isso de novo, pai, por quê? Tem nada a ver com a palavra mulheres ativadas, né? Mas tem sim, porque foi assim que o Senhor me despertou. É através da minha dor que o Senhor tem me despertado, são de coisas que eu vivi, e eu só tenho autoridade naquilo que eu vivi, naquilo que eu estou sendo tratada. Né? Eu podia falar várias coisas lindas aqui, mas não sei o que eu vivo. E o que eu vivo é isso. A missionária Gorete, licença, Michele, Tudo. disse aqui, olha, vida perfeita, só namorada celestial. Você tem uma vida linda, forjada na dor e liberta pelo amor do nosso Abba. Olha que lindo, e é verdade. Amém. Verdade, isso Sabe, é verdade. Só abrindo um parênteses e fechando rapidinho. Deus, assim, há muito tempo, anos mesmo, já tem algum tempo, desde a minha mudança para a Capelinha, 5 anos, que Ele tem falado isso comigo, que Ele nos cura para curar. Isso que você tem falado é só uma confirmação de Deus para a minha vida e para as nossas vidas. Eu sempre falo nas lives, sempre falo quando eu vou ministrar para as mulheres nas igrejas, para as jovens, que toda dor tem um propósito. Verdade. Toda dor, seja qual for, doença, seja da alma, depressão, ansiedade, seja em relação financeira, falta de dinheiro, qual é a sua dor? Responde para você mesmo. Você vai responder para você, mulher. Eu te pergunto e você responde. Reflete qual que é a sua dor. Deus tem um propósito na dor. Então, Deus trabalha através das nossas dores da alma.
Porque através da nossa dor é que a gente vai pro secreto e vai buscar muito mais. É igual ela não tinha um relacionamento com Deus. Através da dor dela que ela foi aprofundar mais na palavra, para hoje ela tá ressuscitando mulheres como eu e você através das redes sociais, através das igrejas, através do altar, através do WhatsApp, mandando mensagem para irmãs. Irmãs, levanta, irmãs, eu consegui superar, você vai conseguir. Então, por isso que eu sempre falo, coisa boa a gente compartilha, testemunha é coisa boa de Deus, compartilha. Como ela falou aqui, alguém está precisando escutar de você, então fale. Nós somos agentes de cura, curada para curar. Amém. Amém. E mulheres curadas curam outras, né? Um ambiente doentio, se a gente for olhar para dentro da nossa casa, até nesse processo de mudar de igreja, eu tive bastante dificuldade, porque o pastor da igreja que eu estava e a pastora, eles são da minha família, da família dos meus filhos, né? São parentes do meu ex-marido. E eu conheço o pastor desde que nós somos adolescentes, então eu tive muita dificuldade. E eu precisei ir lá para Belo Horizonte, receber uma palavra para entender que aquele ambiente realmente não era mais para mim. Que acaba, não que a igreja esteja doente, mas que aquele relacionamento que eu estava mantendo estava me deixando doente, meu ministério doente, eu não estava conseguindo fluir em algumas áreas, não porque eles me seguravam, mas por causa do respeito que eu tinha por eles, né? E aí aquele ambiente já não estava mais indo por amor, eu estava indo por obrigação. Né? Então, já não estava mais aquele ambiente sadio para mim, porque eu ia insatisfeita, chegava, eu moro bem pertinho da igreja que eu chegava lá faltando 5 minutos para iniciar o culto, porque eu não suportava mais estar naquele ambiente. Então, como é que eu estava num lugar onde eu não tinha alegria de estar? Né? Então eu precisei ir para longe para uma pessoa liberar uma palavra sobre a minha vida, que aquele tempo era necessário, e eu cheguei e tive que ser obediente, porque além de eu entender, meu esposo precisava entender também, porque meu esposo, eu não saía por obediência ao meu esposo também. E quando eu voltei da conferência, eu contei para ele a palavra que eu recebi, e quando eu terminei de contar a palavra para ele, ele falou, então é tempo. Eu olhei assim, ele falou, então vamos conversar com o pastor. E aí nós dois juntos mudamos de ministério. Entenda também, né? Não é só eu posso chegar aqui e falar, muda de ministério. Precisa haver concordância se você é casada, se seu esposo está. Eu fiquei 1 ano nessa luta, porque meu esposo estava nos ministérios, ele não tinha sentido paz no coração de sair, embora ele visse que eu não estava satisfeita, mas no momento certo, o Senhor preparou também para que ele quisesse sair e a gente pudesse sair em honra. Né? Porque a gente tem que sair em honra também, não adianta sair rebelde, né? Embora se gera uma certa dor, né? Um atrito ali pela saída, mas a gente tem que sair corretamente. Então, a gente precisa estar vivendo os tempos corretos, né? Para tudo há um tempo. É igual eu entreguei, falar para vocês aqui que eu entreguei, foi fácil entregar? As meninas que estavam comigo fazendo esse trabalho das improváveis, elas sabem que não foi. Por algum tempo eu não conseguia nem falar com elas. Porque eu estava com raiva delas? Não, porque aquilo me doía. Porque era algo que eu planejei e sonhei com elas. Algo que o Senhor colocou no meu coração também, mas que eu não estava preparada para viver. Porque eu precisava estudar, eu precisava me preparar, eu precisava buscar. Até essa caneca que eu estou aqui de uma mentoria que eu fiz nesse período, uma pastora abençoada, e porque eu precisava virar chaves dentro de mim, porque eu não posso tratar a pessoa se eu não tiver tratada. E eram áreas exatamente por causa daquele sentimento que eu expus aqui, que eu ajudei fulana e fulana não me convida. Então, aquele momento, eu abri mão disso, trouxe tudo isso à tona para mim. Porque quando eu entreguei 3 grupos de WhatsApp lotados para uma amiga, né? Não estou me vangloriando aqui, não, gente, foi muito difícil entregar, porque a Kelly, não sei se a Kelly faz trabalho de devocional em WhatsApp, mas é tão difícil ter pessoas, até nos nossos IGs, né? O meu mesmo tá
quase não tem tido acompanhamento, porque o IG tá, mas é tão difícil, a gente se dedica tanto para fazer algo bonito para Deus e para as pessoas, né? Então, entregar, além de ser prova de obediência, é dolorido. Mas aí eu só fiquei com o Telegram e agora hoje eu só estou compartilhando devocionais lá quando eu faço, porque ainda eu não senti do Senhor de fazer grupo em WhatsApp novamente. Mas é tão difícil abrir mão. E aí é onde as suas raízes são expostas. E quando as suas raízes são expostas, você precisa deixar Deus tratar. Né? Ainda estou sendo tratada, até por essa mudança de ministério, tudo, eu vejo que estou sendo tratada. Mas eu posso falar um pouco, porque isso eu tenho autoridade. Mas hoje, o que a Michelle tem maior autoridade é sobre a dor. Porque eu já vivi várias dores. A dor da orfandade, a dor de perder um filho, a dor de um casamento destruído, a dor de uma depressão. Essas são as áreas que eu tenho autoridade. Qual é a área que você tem autoridade? O que você já viveu e superou, que te dá autoridade para ministrar sobre outras vidas. Talvez mulheres precisam escutar, até homens, porque eu vi que aqui tem homens, né? Talvez esteja passando exatamente pela mesma dor que você já passou e superou. Então, a nossa dor, ela não pode nos definir. A nossa dor, ela precisa fazer com que nós nos levantemos para que a gente possa levantar outras pessoas. A dor, né, eu vou dizer sobre a dor do luto também. A dor do luto, ela precisa ser vivida. Porque se você não respeitar a fase da dor do luto, você fica doente. E isso aconteceu comigo. Porque eu queria tanto superar aquilo que eu não me permiti passar pelo processo da dor do luto também, de algumas formas, dentro do sadio, e acabei ficando doente, porque a morte do meu filho me trouxe muita culpa, embora a culpa não fosse minha. Então, isso é para um outro momento, mas a gente precisa viver. Seja qual for, né, o luto que você esteja passando na tua vida, ela precisa ser vivida. É verdade. Para que a gente possa superar. Né? Para que a gente possa ir adiante, para que a gente possa permanecer no Senhor. Né? Só que as nossas raízes, elas só vão ser aprofundadas quando nós estivermos baseadas na palavra, na oração. Né? Até essa semana eu postei, não tem um momento para a gente fazer devocional, porque às vezes as pessoas colocam muito, tem que ser de manhã, de madrugada, eu tenho que levantar, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia, e aí se torna um hábito por obrigação também, e automático, e você acaba não aprendendo nada. Então, se você não conseguiu fazer de manhã, só tem um tempo livre à tarde, eu só tenho um tempo livre à noite, o importante é você dedicar um tempo a Deus. Seja de manhã, de tarde, na madrugada, o horário que você conseguir. Ele só precisa ser de qualidade. Amém? Ellie, não quero me estender demais. Foi o que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar aqui com essas mulheres. E eu espero que vidas tenham sido abençoadas e que palavras aqui liberadas sejam para ser viradas de chave na vida de mulheres aí que estão passando pelo processo da dor e que não sabem como sair. Vocês podem estar no fundo do poço, achar que não tem mais saída, mas José foi jogado dentro do poço, foi levado como escravo, depois como prisioneiro, mas ele se tornou governador. Eu estou impactada aqui. E nós podemos não enxergar a saída, mas há sempre uma luz no fim do túnel. Amém? Deus abençoe. Foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Se eu continuar falando, vou estar falando de mim só, da minha vontade só, e não do que o Senhor tem para compartilhar com essas mulheres. Obrigada pela oportunidade. Resiliente. Resiliente. Você é resiliente. Amém. Com todas as letras. Meu Deus. Sem palavras aqui. Aleluia. Necessário.
Deixa eu colocar um último gancho que quando eu levantei a caneca que eu levei. Nesse tempo que eu estou escondida, eu trabalho fora. Então, eu sou gestora de recursos humanos. E no meu trabalho eu passei por um processo bem difícil também. Deus mexeu em todas as minhas raízes. E eu tive uma liderança dura, que até um certo assédio moral eu estava vivendo. E eu precisei me posicionar, porque havia coisas erradas acontecendo lá. E eu fiquei um tempo assim, meu Deus, como é que eu vou me posicionar contra o meu gestor? Como é que eu vou me levantar, falar? E o Espírito Santo ministrou, se você não falar, você vai estar fazendo a mesma coisa que ele, porque você sabe e não diz. E não denuncia. Uau. E aí eu me posicionei, passei adiante, né? E essa situação foi resolvida dentro da minha empresa. Por que eu trouxe isso? Talvez alguém esteja passando por isso. Quando nós estamos passando por processos que parecem assim, meu Deus, eu não posso me posicionar, porque como é que eu vou me levantar contra alguém que é Davi e Golias? Era assim que eu me sentia, porque ele era o meu chefe, meu líder. Como é que eu iria me posicionar para que aquilo fosse resolvido? Mas Davi venceu o gigante com uma funda e uma pedra, né? Se a gente estiver em Deus, ele dá a vitória. Amém? Glória a Deus. Nossa, a gente só tem que aprender aqui. É incrível, porque né, eu penso o tanto de mulheres que às vezes acham que não tem força, que às vezes está passando agora exatamente o que você já passou. E às vezes Sim. acha que não vai conseguir, que não tem jeito, que não vai dar certo, que não vai ter força, né? E se entrega à depressão. Se entrega. E acha que não vai ter jeito mais na vida dela. Aí ela ouve uma mensagem como essa. De superação. Uma mensagem cheia de Deus, né? Um testemunho. Gente, é incrível, é incrível. Eu não tenho palavras para descrever, né? Resiliência. Você é uma mulher resiliente com todas as letras. E isso tudo, o tanto que eu peguei isso e estou trazendo para a minha vida, né? E como o Espírito Santo falando assim, consegue. Se a Michelle conseguiu, você consegue. Mulheres, eu não sei o que vocês têm passado. Eu não sei o que, né, o que Deus permitiu você passar. Porque o que Deus fez na vida da Michelle é permissão. Né? E eu até vou até dar um zoom aqui para vocês bem olhar. Tá sem som. Assim, ah, agora voltou. Apertei sem querer. Apertei sem querer. Nem tinha, acho que eu nunca apertei esse negócio. É a primeira vez. Perdão aí. Perdão. Então, resumindo aqui, o que eu quero dizer. O que o Senhor fez na vida dela para salvar outras vidas. Esse é o nosso objetivo como cristão. Esse é o meu objetivo. De ser curada para curar, de ser liberta, de ser transformada para transformar outras vidas. Pensa, ela chegar lá no hospital e ficar sabendo que um médico foi transformado, ela semeou no hospital. Sem nem saber. Sem nem saber, porque nunca falei de... do Ministério Zoe, né? Depois, se você não tem o hábito de ouvir ele, você ouve, porque eu falo que esse hino é meu hino.
Eu já andei com lágrimas, eu já andei com lágrimas, sim. Agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. É isso. Quem diria que o Senhor faria tudo isso? Agora aqui comigo, quem diria que eu viveria todas as promessas do Senhor para mim? E vai viver Amém. muito mais. Eu declaro, Michele, na sua vida, salvação na vida dos seus filhos. Eu declaro Amém. na sua vida, em nome de Jesus, a glória da segunda casa. É Amém. maior que a primeira. Recebo. O Deus que transformou água em vinho, o sabor, imagina, o sabor do segundo vinho foi melhor por quê? Porque tinha Jesus, não tinha a mão do homem. Onde tem a mão de Deus, não tem a mão humana. Onde tem a mão do reino espiritual é diferente. O sabor é mais gostoso. E é isso que o Senhor vai fazer na sua vida. Você já está colhendo. Olha que lindo, o Senhor te deu uma netinha. Sim. E né, eu sei que, porque a minha sogra, né? A minha mãe e minha sogra, né? Mas falando assim, mais minha sogra, porque minha sogra é uma avó mais próxima, tá mais perto dos netos. Minha mãe mora mais distante. Meus pais moram mais distante. É como se fosse filho dela. Sim. Os netos são filhos. E é uma oportunidade de melhor da gente ser como uma mãe melhor. Porque onde a gente errou nos filhos, a gente vai tentar acertar nos netos. Entendeu? Exatamente. Então, olha que é lindo o que a Deus gente tá te dando. tenta. É, mas uma oportunidade de você fazer. Você fez melhor, mas para você ser melhor. E você não tem culpa de nada, porque tudo que aconteceu na sua vida foi permissão de Deus. Sim. Entendeu? Exatamente então, isso. tudo que o Senhor fez, você tá aqui, ó, como diz minha amiga Zilda Rocha. Você tá derramando na nossa vida. E a amiga Zilda Rocha fala assim: que aquilo que o Senhor faz em nós e cura em nossa vida, a gente começa a derramar. Você tá derramando, você derramou em mim. Na vida das mulheres, tem mulheres aqui que eu tenho certeza que precisavam de ouvir isso. Sim. E eu acho que de todas as lutas, de tudo que uma pessoa pode passar, gente, a perda de um filho. A perda de um filho. Eu acho que é a dor maior de todas as dores. Eu acredito, eu não passei. Espero não passar, né? Mas eu falo assim, pelo que eu percebo de testemunho das pessoas, dói na alma. Perder um filho, perder uma mãe, perder irmão, pessoas muito próximas. Mas a gente não pode perder Precocemente é pior. comunhão do Espírito Santo. Porque é a comunhão do Espírito Santo que te fortalece. É a comunhão do Espírito Santo que fortaleceu a Michele e tem fortalecido. Que testemunho lindo, Michele. Eu não sabia dessa parte da sua vida. Eu já compartilhei algumas vezes aqui com outras pessoas, já falei, até tem um breve relato aí no meu IG, e hoje eu vou colocar o que eu falei também essa semana no Discipulando Leoas aí, né? Falei um pouco sobre isso, sobre a dor, né? Obrigada mais uma vez, é uma gratidão em depois de tanto tempo sem participar de lives, voltar falando sobre isso, que é um processo doloroso, porque perder um filho, como a Kelly disse, ninguém espere precocemente, você espera, se for para perder lá mais velho, né? A gente espera pela idade, né? Não tão precoce. Não é fácil. A saudade vem todos os dias, né? Aperta, de vez em quando a gente para lembrar, mas a gente pode superar sim. E a gente pode fazer dela algo que vai transformar vidas. Né? A minha dor, hoje, quando eu falo com mulheres que estão passando com isso, eu acabei me tornando referência para aqueles médicos, porque por muito tempo eu sabia brigar com eles, eles não podiam falar termo técnico perto de mim, porque se eles falassem em termo técnico, eu ia lá pesquisar, e eu tenho um primo que é médico, eu perguntava para ele, ele me dizia. Então eles entenderam que comigo eles tinham que ser sempre muito franco e aberto. E eu lutei muito pelo meu filho, assim como eu lutei pelo meu falecido sogro também, que eu também cuidei dele. Eu perdi o meu falecido sogro em 1 ano, e depois meu filho foi internado, e passaram-se 2 anos, ele foi embora também, o senhor recolheu. Então eu passei alguns processos assim dentro de hospital que não adiantava médico tentar me enrolar. Só que isso, pela aquela minha luta por ele, sabendo falar, sabendo se posicionar, né?
fez com que eles usassem eu como referência para mães hoje, né? E de vez em quando eles me ligam e, Michele, estou com uma mãe aqui que está passando pela mesma coisa que você passou, você pode falar com ela? E quando eles fazem isso, eu tenho vontade de brigar, mas aí eu acabo falando um pouquinho, porque a gente, né, às vezes, é pego de surpresa e você não sabe o que falar. Mas eu vejo que Deus me usa nessa área. Sempre eu lido com pessoas que passam pela alguma coisa que eu já superei. Aleluia. Então, é isso que é o nosso chamado. Essa frase. Amém? Eu quero tomar todo o teu tempo, porque eu sei que você tem um compromisso. Tem que ir pra rádio. Ainda da rádio. Eu falei, meu Deus, não deixa eu falar demais e fazer a Kelly perder o compromisso dela. Eu não importo também, não. A live aqui é prioridade. Eu quero... Nossa, eu tô sem palavra até agora. Acho que é a primeira live que me deixa sem palavra. Logo eu que tenho tanta... Que nós sejamos fortes e corajosas. Para cumprir o que o Senhor colocou nas nossas mãos. Sermos mães, avós, esposas. Verdade. Né? Profissionais. Eu quero te agradecer de todo meu coração. E eu já quero marcar outra live com você breve, tá? Amém. Vamos aí. À disposição do reino. Né? E que seja a vontade do Senhor. Gente, né? Sim. Amém. Você é uma bênção de Deus. Nossa, eu amei essa live, né? De testemunho, de resiliência, de ensinando as mulheres, né? Um ensinamento também, né? De encorajamento para as mulheres que nós conseguimos, que nós é forte em Cristo Jesus. Nós somos fortes, mulheres. Você é como forte. somos? Você é forte, mulher. Não esquece, não. Não esquece disso, não. Independente do que as pessoas falam para você, expressa na sua vida, declara na sua vida, sabe? Não aceita as mentiras de Satanás. Você é forte, corajosa, resiliente, abençoada, determinada, linda, menina dos olhos de Deus. Você é assim, mulher. E Deus chamou você para florescer no seu lar. Deus chamou você para ser curada na sua alma, transformada, porque não tem como estar ferida e tentar curar outras pessoas. Primeiro tem que ser em nós para ser através de nós. E Deus tem feito isso nas nossas vidas. Todos os sábados nós estamos aqui de 8 às 9, né? Hoje, por eu ter ido à médica, né? Porque aqui em Capelinha é tipo roça, gente. Aqui em Capelinha, a maioria dos médicos, dependendo dos médicos, é só sábado que atende. Ai, é sério. Aí a médica dermatologista, ela atende só no sábado, né? E eu tive que hoje fazer uns exames, uns tratamentos, algumas coisas assim, mas tá tudo bem, tá? Minha saúde tá bem. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada. Deixa eu ver aqui quem tá aqui com a gente ao vivo. Tauane Preciosa, Nath Diamantina, Gorete Preciosa de Salvador, Emily Vitória, Josi Moreno, Preciosa, Marise Pulgas, Eliane Xavier, aqui que tá com a gente, Eliane Xavier, tia da Carinelli. Nós vamos continuar orando pela Carinelli. Carinelli está debaixo dos nossos joelhos. Essa madrugada, 3h30 da manhã, eu estava orando por ela. Maria Rosa, Preciosa, Missionário Henrique, de Santa Maria, Suaçuí, Stephanie Vitória, a Pri, missionária Pri de Timóteo Vale do Aço, Marisa Silva, a nossa amiga dos contos, né? Que faz aquelas analogias maravilhosas. Quem não conhece o IG da Marisa Silva, vá lá no IG dela para você conhecer. Ritiele, Lucinete, Cleusa Fernandes, Marcela, Elvis Cleia, Rodrigues, Glória Camargos, Keke Abreu, Tayana Reis, Adriana Ferreira, Jaci Pereira, Sula Fonseca, todos vocês. Deus continua abençoando poderosamente. Tainá Reis, Deus abençoe você cada dia mais. Fique à vontade para você falar o que você quiser. Abençoada, Michele. Eu acho que já falei até demais. Acho que a gente pode terminar, né? Pedindo que o Senhor abençoe a vida de cada uma dessas mulheres e que essa palavra seja uma semente aí no coração da vida delas.
né? Porque se o Senhor trouxe essa palavra, eu tenho isso. A gente pode parecer que naquela hora aquela palavra não tem nada a ver com a gente, mas depois, num determinado momento, essa palavra vem, porque se foi plantada no nosso coração é porque a gente precisa, né? Só tenho que agradecer esse convite e agradecer o Abba por ter me dado essa oportunidade de testemunhar um pouco do que eu já vivi para abençoar outras vidas, né? Que o Senhor abençoe a vida de todos vocês e que vocês se levantem, porque a sua dor não te define. Nossa, uau! Anotei tanta coisa. Amém. Buscando ter raízes profundas. A minha dor liberta uma pessoa. Alguém está precisando escutar, então fale. Mulheres curadas cura outras mulheres. Glória a Deus. Aleluia. Amém. A Emily falou que eu já comecei a chorar aqui. Não tem como não chorar não, gente. Não tem como não chorar não. Tem não. Envia a live, gente. Envia a live para testemunho sempre edificante. E o Senhor manda a gente testemunhar. E às vezes a pessoa não estava aqui agora, mas vocês vão sentir no coração alguém que precisava escutar. Né? E enviem para que mais vidas sejam abençoadas aí. A Kelly eu acho que vai salvar aí, né? E vocês podem estar compartilhando com outras vidas que vocês sentirem no coração. Que a palavra do Senhor, ela deve ser propagada, independente da bandeira. Que às vezes as pessoas, é do fundo, não é minha. É de nós todas. Né? De nós todas. Amém. Michele, muito obrigada. Tá? Obrigada, Kelly, mais uma vez. Eu amei. Amei. Que Deus nos dê mais oportunidades como essa. Deus continue abençoando você, seu emocional, sua alma, seu trabalho, né? Seu trabalho remunerado, seu trabalho na obra de Deus, que a gente precisa de disposição. Igual aquele da Sara Faria. Pai, me dá disposição para aprender de ti. A gente precisa, gente. Gente, tem uma coisa que eu mais oro na minha oração. Eu falo com Deus, a minha oração é renovo. Renovo, eu preciso de renovo. Por isso que eu sou ligada no 440, de tanto renovo, de força, de... Acho que eu tô pedindo tanto que eu tenho que pedir, Senhor, dá uma maneirada agora, Senhor, que a pessoa tá precisando de frear. Mas que Deus continue abençoando você cada dia mais, Amém. tá? Você tem um sorriso lindo, tá? Continua sorrindo mais. Você Obrigada. tem um sorriso tão lindo, um sorriso largo, gostoso. Obrigada. Tá? Muito obrigada. Deus continue abençoando seu lar, seus filhos, sua netinha. Amém. Tudo que você fizer, tudo que você tocar, onde seus pés pisarem, onde as suas mãos tocarem e apalparem, abençoado será. Amém. Obrigada. Receba as Amém. palavras. Amém. Amém. Todas vocês, mulheres, muito obrigada. Tá? Todas vocês que estão chegando agora, que tá desde o início da live. Gratidão, paciência, tá? Obrigada pela paciência comigo, de estar comigo, né? A gente começou que já era um pouquinho mais de 9h30. Obrigada por sempre estarem aqui aos sábados. Está aproveitando aqui, como diz a Michelle, o gancho. Aproveitando o gancho. Convido vocês para assistir os devocionais que eu gravo de segunda a sexta-feira. Aqui no Instagram tem devocionais gravados de segunda a sexta-feira. E também tem no Facebook e também tem no YouTube, que é Compartilha Cristo Jesus, o nome do canal. Amém? Abraço para vocês. Ótimo fim de semana. E tô indo para a rádio, viu? Quem quiser acompanhar na rádio, eu vou mandar aqui no direct, tá? Quem quiser, é só me falar, me chamar no direct, que eu mando o link da rádio para vocês estar ouvindo. É 1 hora só de programação. Um abraço para você, Michele. Muito obrigada. De coração. Obrigada, Kelly. Beijo. Beijo, mulheres. Ótimo final de semana para todas. Amém. Amém.